Ok, ok. E olha só o que nós temos aqui. Tcharam! Isso mesmo, a célula bacteriana, a célula de uma bactéria. Acredito que vocês, devam aí lembrar que a gente já comentou sobre essas estruturas, mas já que a gente está vendo esse assunto, cabe aqui nós reforçarmos, tá? As funções, e os componentes da estrutura da célula bacteriana, ok? Então, nós temos aqui, no caso, a célula de uma bactéria. E aí eu vou começar a mostrar aqui as estruturas externas, tá? Para que a gente possa ter conhecimento, de quais são os componentes desse organismo. Nós temos aqui a cápsula bacteriana, que é uma estrutura externa, tá? Essa camadazinha aqui mais externa, que é uma cápsula constituída aí à base de proteína. Além da cápsula bacteriana, e voltando aqui, a cápsula bacteriana, a função dela na célula bacteriana vai ser justamente o que? Fornecer proteção, uma estrutura de revestimento, de conferir ali mais resistência, à célula da bactéria a determinados tipos de medicamentos, tá certo? E evitando aí também que ela sofra, algum rompimento, tá? Com facilidade. Então, é uma estrutura que vai conferir ali resistência a esse organismo. A parede celular, que também é uma outra estrutura de revestimento, aqui vermelhinha, que confere também aí proteção à célula bacteriana. Só que existem, a gente pode até classificar aí dois tipos de células bacterianas, tá? Algumas vão apresentar a parede celular gram-positiva e outras vão apresentar a parede celular gram-negativa. Falando aqui de uma forma mais simplificada, para que vocês entendam de uma forma mais direta, a parede celular gram-negativa é uma parede celular que vai consequentemente apresentar uma composição maior, mais resistente, tá? A determinados tipos aí de medicamentos ou de células de defesa do nosso organismo. Então, é como se a gente considerasse aí que a célula bacteriana que apresenta a parede gram-negativa, ela tem mais resistência. A gram-positiva não tem tanta resistência assim, ok? Ela é mais constituída, ela é mais resistente, a gram-negativa. Portanto, nós vamos aqui ver a estrutura da membrana plasmática, que também não deixa de ser uma estrutura de revestimento, que vai aí, no caso, selecionar o que entra e o que sai da célula, Aquela portazinha de entrada e saída, na qual vai delimitar realmente, tá? Vai delimitar aqui, o que entra e o que sai da célula. Quais são as substâncias que entram, quais são as substâncias que a célula está precisando naquele momento e quais são as substâncias que a célula não precisa. Então, as que ela não precisa naquele momento, não é permitida a entrada delas, tá certo? Então, quem faz essa seleçãozinha é a membrana plasmática. Mais adiante, nós vamos ter aqui as estruturas internas, tá? Que nós vamos encontrar dentro da célula, as estruturas intracelulares, Que nós temos aqui, por exemplo, esses pontinhos circulares aqui, pequenininhos, que são os ribossomos. E os ribossomos têm função justamente de atuar na síntese proteica, ou seja, na produção de proteína, Já que essa célula necessita tanto aí de produzir proteína para formar o seu material genético, para formar essas estruturas de revestimento, porque a membrana plasmática é constituída de proteína, Logo ela é lipoproteica, então a gente já faz essa associação. A parede celular também é constituída de proteína, a cápsula bacteriana, então é necessário, essa organela, tá? Que digamos assim que é a única organela que nós vamos identificar nesta célula e que tem por função aí fazer a produção dessa substância que é tão essencial, na estrutura celular das bactérias, que é os ribossomos. Adiante nós temos aqui o citoplasma, que é o meio líquido, o meio aquoso, na qual nós vamos ter aí imerso, os ribossomos, o próprio material genético da célula.
essas estruturas circulares que eu vou já comentar com vocês aqui qual é a função delas na célula, tá ok? Então esse meio aquoso, né, é um meio líquido onde essas estruturas intracelulares ficam imersas aí se movimentando, tá, para um lado e para o outro da célula. Sem contar que é uma estrutura aí rica em substâncias, tá? Lipídios, carboidratos, proteínas. Aqui nós temos, né, o DNA circular, que é o próprio plasmídio, tá? Esse DNA circular, que é justamente o DNA na qual vai ser transferido na hora daqueles processozinhos de reprodução que a gente acabou de comentar: conjugação, transformação e transdução, ok? Então esse DNA circular aqui, ele também, né, pode sofrer alterações diante de um tratamento que você faça com antibiótico, que é o tipo de medicamento que a gente utiliza para tratar doenças, né, ocasionadas, acometidas aí por bactérias, e que você não faz esse tratamento corretamente, tá? Por exemplo, o tratamento é em torno de 7 dias, você toma medicamento ali dentro de 3 dias, já está se sentindo bem, então acha que não tem mais bactéria, não tem mais nada provocando dor nenhuma, infecção nenhuma, inflamação nenhuma. Então, consequentemente, você está parando ali, rompendo o tratamento. Daí ainda existem bactérias presentes naquela região, né? Por exemplo, na sua garganta, né? E aí o que acontece? Essas bactérias, elas sofrem aí uma alteraçãozinha no seu DNA circular, se tornando aí bactérias superpotentes, né? Já ouviram falar em superbactérias? Pois é, tá? É uma das situações que podem provocar aí, né, essa potencialidade aí nas bactérias. E aí quando você volta a tomar aquele medicamento, muitas das vezes ele já nem serve mais para você, porque, né, o seu organismo aí, na verdade o organismo das bactérias, se tornaram altamente potente aquele tipo de medicamento. Isso é necessário, né, fazer uso de outro tipo de fármaco aí, outro tipo de medicamento, tá certo? Mais resistente, né, que tem uma composição maior, ou você pode também passar a tomar uma dosagem maior, enfim. Vamos aqui adiante, nós temos o próprio material genético, que nós chamamos de nucleóide, tá? Por ter, né, por ser apenas uma estrutura filamentosa, tá? E, consequentemente, bem desorganizado por não ser estruturado, não ter uma delimitação como o material genético, né, que está presente aí nas células eucarióticas, tá certo? Vocês percebam que ele fica aqui espalhado no citoplasma junto com os ribossomos, o plasmídio, não é isso? Então, ele recebe essa denominação, não há uma denominação de núcleo, tá? Ok? Porque nós não temos, de fato, uma estrutura nuclear aqui, tá certo? E, né, comentar aqui sobre esses filamentozinhos que são tão importantes, aqui no processo de reprodução, né? Lembra que quando eu falei das reproduções, comentei sobre as fímbrias? Então, são elas que vão ali estar transferindo, né, esse DNAzinho circular, esse materialzinho genético aqui para outra célula, ou, caso contrário, né, adquirindo esse material genético por meio dessa estrutura, ok? Então, as fímbrias são filamentos reprodutores. Então, essas fímbrias são justamente filamentos reprodutores que vão atuar aí no processo de reprodução das bactérias, tá certo? E, por último, nós temos aqui, né, o meio de locomoção presente na estrutura, né, das bactérias, que no caso é o flagelo, tá? Meiozinho de locomoção, esse chicotezinho, tá? Que auxilia aí na movimentação dessa célula bacteriana, ok? Espero que tenha ficado compreendido, tá? Essa estrutura, as partes, os componentes todos da célula bacteriana. E até a nossa próxima aula, ok? Tchau!